Então vocês toparam, e daí eu perguntei, bom, vocês querem onde vocês dirigir? Tá, não, diretor de fora. Mas passou tempo, setembro, vocês foram lá e tal. Houve uma outra possibilidade que por motivos de agenda e outros motivos não deu certo e tal. E, na verdade, a primeira da lista que vocês deram era o Kiki. Portanto, vocês são responsáveis. A gente vai tentar montar fragmentos, ao menos dessa peça que é nome, e coisas citadas que não são dessa peça. Você imagina, 3 semanas. Então, o objetivo é o seguinte, o inacabado fragmento, que, aliás, é tcheco, é maravilhoso. Ele não quer fazer o completo. Eu sempre chamo as minhas filmagens de jogo, sempre chamei, desde o comecinho, as pessoas que eu encontro eu chamo de personagens, porque eu acho que nós todos somos personagens. Aqueles caras que eu converso nos filmes, que ficam nos filmes, eles passam a ser personagens, eles continuam a ser pessoas na vida comum. Às vezes eu fico com eles montando 4 meses, eles passam a adquirir o status de personagens. Sabe, e personagem o nome já diz, tem a ver com a ficção, mas essa parte é uma pessoa real. Eu esqueço da pessoa real e eu vejo aquele personagem e tento manter a construção dele, sabe, forte, intensa. E só me preocupo com a pessoa para que ela não seja prejudicada depois, ela vai ver o filme depois, etc. Mas eu convivo com ela meses como personagem. Tanto que eu depois não volto a ver muito a pessoa. Porque a personagem tem uma ali que é a pessoa dela. Porque é um condensado ficcional de 5, 10 minutos, 15 minutos, que é muito mais forte que a rotina. Eu coloco sempre como um diretor, eu nunca falo de minha vida. Agora, às vezes, no princípio, fim, princípio, às vezes as pessoas me perguntam e eu embatuco e tenho que responder. Você acredita em Deus? Tem outra vida? E eu digo a verdade, eu não sei, eu gostaria, mas não sei. E é verdade. Agora, porque daí ele me coloca em questão. Teve um outro que me pergunta também coisas, entende? O senhor que é um personagem do fim princípio. E ele passa quase que me entrevistar. Seu Leocádio. Pronto, senhor. Como é que vai, senhor? Tudo bem. Tá bom? Pode falar. Onde é que o senhor mora, né? Ali? A gente falou com o senhor. Sou que nem o vento e uma folha seca, o vento me leva. Ai, meu, escuro pesado. Como é que é o senhor? É como? O senhor é como o vento? Sou que nem o vento. Oh, meu Jesus do céu. O senhor crê em Deus? É complicado isso, né? Crê na natureza, né? É, tá Quem crê na natureza, crê em Deus. Né? É, mais ou menos. O senhor acha que criar em Deus é ilusão? Não, não acho. É não. Eu não sei, é difícil saber essas coisas, né? Existirá Deus no céu? Como é que é? Existe Deus no céu? Se existe? Existe. Acho que seria bom, mas não sei, né? Eu queria saber. O senhor acha que vai alguém pro céu? Também queria saber. Como? Também queria saber. Vai não. Mas não, não vai não? Pro céu? Não. Ah, é? Para o reino de Deus não vai ninguém, não. Vai para onde? O reino de Deus é para Jesus e os apóstolos e alguns santos. E o interessante é que quando o diálogo nasce de um lugar entre um e o outro, o personagem não está lá sozinho. O personagem nasce daquele momento que há uma interação. Então, sabe, tem alguns que são tão maravilhosos que não precisa, qualquer um faria. Outros, eles nascem de uma interação que você consegue em meia hora, 1 hora. E não precisa levar mais que isso. Ou vem em meia hora, 1 hora, ou não vem mais. Tem filmes que não tem uma pessoa que recebeu cachê, como na Paraíba. No Lixão eu filmei, ninguém ganhou cachê. O lugar mais miserável do mundo. E tem outros que não. Tem uma equipe de filmagem, a gente paga um cachê para o seguinte, se a pessoa é faxineira, naquele dia ela não vai perder dinheiro. É quase como compensação e uma garantia mais concreta que ela vai estar em casa. Mas nenhuma pessoa fala pelo cachê. O cachê é puro simples, entendeu? As pessoas falam e ouviram o personagem do filme porque elas tiveram uma interação comigo que resultaram em que ela seja um personagem. E eu me torne um pouco, junto com ela, um personagem. Isto é, eu aceito a fala dela e monto. Eu espero, quando ela veja o filme, ela aceite o que eu fiz com ela. Minha proposta é que a gente tenha, no máximo, 15 ou 20 segundos cada um, e que a gente vá girando, e se der uma volta inteira, a gente, a princípio, não pare, até eu pedir, e a gente use as memórias dos outros. A memória que eu tenho é a lembrança da minha mãe, eu pequena, no colo da minha mãe, e a lembrança do cheiro dela,
eu me debato atualmente com uma questão com um filho que eu pensei que sempre fosse meu e que o DNA acusou que não é. Eu criando o menino como meu filho. Filmei 70 horas, que já é uma loucura, com 2 câmeras, e daí eu fiz uma espécie de primeira edição de 4 horas e 40, que 1h30 era a peça e 3 horas era making off, dezenas de discussões do Kiki com o Galpão e comigo, sabe, outros ensaios, outras oficinas, exercícios, sabe, de ponto de vista que ele usa, que é o exercício físico-psíquico, entende? Para preparar para a peça, etc. Então, como eu vou fazer disso um filme? E eu estava perdido, realmente eu não encontrava nem minha montadora que me ajuda nos filmes e que dá ideias fundamentais. Nesse filme, uma hora a gente estava perdido e falou, como é que disso a gente vai fazer um filme? E tinha gente que dizia, não, aí não tem um filme. Era uma situação de crise tão grande que era uma crise profunda. Depois, eu sou capaz de fazer filme ainda. E realmente foi inventado. Foi realmente uma crise que me levou a pensar, meu Deus do céu. Porque tem fracassos bons e fracassos maus. Não importa, tem que não dar certo, mas tem que ter coisas nele que são fortes, entende? Um fracasso que te serve para melhorar. Aí o fracasso faz parte da vida e da arte, do que seja, entende? Às vezes me parece que a nossa maneira de viver hoje, que nós consideramos tão digna, tão civilizada, amanhã vai ser considerada estúpida, desconfortável, suja, pouco limpa pelo menos, talvez até não muito honesta. Vão ficando encantadas com o discurso dele, e está fazendo todo o discurso de ser esquecido, do tempo. Um discurso lindo, 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 lindo. E vai acabar o discurso, dá o final do discurso, Eduardo, só o finalzinho. Daí o João Moreira Salles viu, ele me ajuda em outros filmes como interlocutor, mas nesse ele foi essencial, porque ele viu tudo, que é 4 horas e 40 é fogo, e veio 20 minutos, meia hora de reunião, ele disse, eu acho que tem um filme aí, eu acho que o filme vai ser, não é um filme fácil, mas tem, e eu acho que deve ser montado a partir de fragmentos, e não interessa que todos entendam a história total dessas 3 irmãs, entende? E a partir disso o impulso foi o seguinte, isso foi um caminho, entende? A partir disso saber que fragmentos em que ordem. Eu acho que o jogo de cena é um passo de ruptura, na medida em que eu coloco realmente num teatro, no mesmo lugar, com a mesma angulação, eu coloco pessoas reais que foram filmadas antes e depois das atrizes, e tem um jogo que você não sabe mais quem é, a quem pertence a verdade das palavras. Esse é um pouco o processo contrário, eu parto de um texto já pronto, que é um clássico do teatro, então é um pouco o contrário, eu parto de um texto totalmente ficcional, construído, para tentar chegar e misturar com o imaginário dos outros. Então, no fundo, tem uma certa lógica. Agora, é mais complicado. Meio por acidente, por acaso, sem prever muito, eu fiquei 15 anos sem fazer cinema, do Cabra em diante, praticamente, filme. Quando fiz o Santo Forte, eu fiz daí 7 filmes em 10 anos. E acaba tendo uma lógica nesses filmes, não pensada antes, que acaba sendo uma obra. Os filmes meus são iguais, são diferentes. Eu acho que isso é uma coisa que já estou contente, podia morrer contente com isso. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que a gente conversa e não olha para mim? Não porque o que eu esteja dizendo não tenha veracidade, mas porque eu não sei se eu tenho autoconfiança para encará-lo, sem talvez gaguejar ou piscar compulsivamente. Na pesquisa também, você olhava meio de lado assim. Exatamente, eu tenho esse problema. Eu só forço a barra quando, por exemplo, eu vou a uma entrevista de trabalho, ou elas acham que você está mentindo. Ah, não está me olhando nos olhos? Então, você teme, você deve. E como eu não estou temendo nem devendo. Aqui eu não estou devendo, mas eu estou temendo. Né? Não, pois é, não. As pessoas falam, outros também disseram, o autor sempre escreve o mesmo livro e tal. É uma, sei lá, é uma forma de ver, desde que o mesmo livro. O problema não é
plagiar, copiar os outros, que é um ótimo exercício. Pode ser extraordinário, Godard sabe disso muito. Mas é começar a se copiar a si mesmo. Daí eu acho que é o fim. Se você mantém um dispositivo ou um método e você usa de formas que ele muda alguma coisa, aí a coisa pode se manter viva para não virar uma fórmula, entende? É possível que em algum momento tenha fracassado, mas não importa. É um caminho para ficar o mesmo caminho, mas com picadas diferentes. Eu acho que o Coutinho também, em relação à forma como ele encara o fato dele ser artista, né? Eu acho que é muito interessante também, porque ele não é um artista que anda com uma aura na cabeça. Ele ri de si mesmo, ele não tem essa... ele descomplica, né? Digamos, o processo de produção, ele não fica se colocando num lugar, né? Como se ele tivesse assim... se ele fosse um gênio que baixasse a inspiração e ele fizesse as coisas que ele faz, né? Eu acho que ele insiste em dizer o quão trabalhoso é fazer filme. É muito menos inspiração e muito mais trabalho. Vocês pegaram logo aqui numa situação, porque... Eduardo Coutinho começou a carreira no cinema nos anos 60. Engajou-se no CPC da Uni e assumiu a produção do antológico 5 vezes Favela. Também escreveu roteiros A Falecida, de Leon Hirschman, e Dona Flor e seus 2 maridos, de Bruno Barreto. Dirigiu filmes de ficção e foi um dos responsáveis pela época de ouro do Globo Repórter da Rede Globo. Em 1984, nos deu o marco maior do documentário brasileiro, Cabra Marcado para Morrer. Milímetro, a mesma necessidade na fisionomia do operário, do homem de campo e do estudante. A luta que não pode parar. Foi no Cabra que realmente eu achei, não, aqui eu tenho... E daí em diante eu resolvi fazer aquilo que eu acreditava mesmo e tendo confiança no que ia sair, entende? Antes eu não tinha. Agora, eu acho que o negócio de dirigir atores foi o troço que me ajudou agora a não dirigir atores, sabe? Ao contrário, a não dirigir os atores. Mulher, raio de luz, felicidade. Menina, moça ou no fim da idade, hei de louvá-la, seja ela qualquer. Que elas se lembrem de levar no dia da minha morte, a minha tumba fria, um cravo, uma saudade, um mal me quer. Autor José Amador Ribeiro Dias. Araçás, São João do Rio do Peixe, Paraíba, Brasil. É como o negócio de falar da vida. É impossível falar da vida sem falar da morte, é impossível falar da alegria sem falar da dor. Isso inclui o medo. Você nasce, vive uma hora, não pediu para nascer e não sabe quanto vai durar. O que você faz nesse meio tempo? Como você está sentindo a vida? É só a questão. E aí vem o medo. Evidente, tem medo de morrer, evidente, porque não tem 20 anos, né? Tenho medo de mil coisas, tenho medo de avião, tenho medo... no fundo, muito, praticamente, tenho medo. Eu quero continuar com saúde mental e física para continuar a fazer filme, nem que seja como cadeirante, mas não importa, posso fazer filme num palco, mas enquanto puder, porque senão fazer a vida, é isso. E o Diverso de hoje chega ao fim. Se quiser entrar em contato, o e-mail é diverso@redminas.mg.gov.br. E a gente se encontra na próxima semana. Eu cada vez me interesso mais em encontrar desafios que valem a pena, entende? Que lidam com essa questão. Por que a pessoa narra? O que é narrar? O que é contar histórias? O que essas palavras querem dizer para um e para outro? Quem é dono das palavras? Por que uma coisa interessa ou não interessa? O que é real imaginar? É só isso que me interessa. O resto, os temas não me interessam mais. Se quiser ter um tema sobre a loucura, sobre o Brasil, ideias gerais não me interessam. Sobre o Brasil, não sei o que é o Brasil, não sei o que é a China. Então a gente fala ideia geral. Então temas, me dizem, não, a pobreza então, olha, eu não estou interessado em temas. Eu estou cada vez interessado em fazer um filme sobre o próprio filme. Para mim me interessa a fabricação.